Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra, onde semanalmente nós estamos aprendendo dentro da palavra de Deus sobre o tema Aprendendo a Viver com Cristo. Essa série de estudos está baseada no Sermão do Monte, principalmente no Evangelho de Lucas. Hoje o nosso encontro com a palavra vai falar sobre obedecer. Então, o tema do nosso encontro hoje será um desejo genuíno de obedecer. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 6, versículos 47 e 48. Lucas, capítulo 6, versículo 47 e 48. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Amém. Então, o texto que nós acabamos de ler, a qual Jesus está ensinando aqui os seus discípulos, ele fala a respeito de uma vida alicerçada. E uma das maiores diferenças entre um discípulo verdadeiro e um religioso superficial não está apenas naquilo que eles ouvem, mas sim naquilo que eles fazem quando ouvem algo. Veja, no Evangelho de Lucas, Jesus está encerrando aqui o Sermão do Monte. E esta é uma ilustração poderosa. Duas casas aparentemente semelhantes, mas com fundamentos completamente diferentes. A diferença não aparece somente no tempo de calmaria, mas no momento da tempestade. E é aí que nós podemos ver a diferença. Então Jesus, ele explica isso para os seus discípulos. Nós precisamos entender que a vida cristã, segundo Jesus, o verdadeiro discípulo, ele demonstra esse desejo genuíno, verdadeiro, de obedecer a Cristo, não como o meio de salvação, mas a evidência de um coração que já foi salvo por Cristo, de um coração que já foi transformado. Portanto, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se aproxima do seu mestre. Jesus mesmo disse isso: todo aquele que vem a mim. O ponto inicial, queridos, da vida cristã, ela não está na moralidade, na religião e nem mesmo na tradição. O ponto inicial da vida de todo cristão é ir a Cristo. Jesus não diz aqui neste texto: quem admira as minhas palavras. Mas Jesus convoca os seus discípulos, dizendo que é todo aquele que ouve as minhas palavras, venham a mim. Venham a mim. Então, a aproximação do discípulo com o seu mestre.
essa aproximação, essa intimidade, gera dentro do discípulo de Jesus uma obediência verdadeira, uma obediência genuína, porque ela nasce do relacionamento entre Cristo e o discípulo, entre o mestre e o discípulo. E há muitos benefícios nesta comunhão. Por exemplo, desta relação entre o mestre e seu discípulo, nós vemos que há uma transformação interior, né? Há uma transformação de valores, princípios, em que as pessoas, o discípulo de Jesus, ele passa a colocar em prática a sua vida. Então, a sua fé, ela sai, né, daqueles hábitos religiosos e passa a ser algo prático, né, algo que é vivido no relacionamento com Cristo, com o seu Mestre. Então, nós precisamos entender que o verdadeiro discípulo também é aquele que ouve a palavra com submissão. Jesus disse isso. Ouve as minhas palavras. Ouvir aqui significa receber com atenção, com reverência, estar disposto a ser transformado, estar disposto a colocar em prática aquilo que ele está ouvindo. Dentro, queridos, da teologia reformada, nós entendemos que a palavra de Deus, ela possui toda a autoridade sobre a vida do crente. O crente, ele é regido, né, pela palavra de Deus. Então, as suas decisões, toda a sua vida, seus pensamentos, tudo tem que ser guiado pela palavra de Deus. E a verdadeira fé é a fé que se submete à revelação divina. De novo, diante da teologia reformada, nós entendemos que tudo aquilo que Cristo tem para nós, Ele revelou através da sua palavra. Vivemos hoje em dias em que muitos desejam ouvir mensagens inspiradoras, mas poucos estão interessados em mensagens confrontadoras, que confrontam o pecado. Por isso Jesus diz, aqueles que ouvem as minhas palavras. Jesus não está procurando, né, discípulos que venham a ser servos ocasionais, mas discípulos submissos à sua palavra. Ouvir sem obedecer produz dentro do coração do cristão uma ilusão espiritual. Ele pensa, ele acha que ele está seguindo a Cristo, mas na verdade ele está seguindo o caminho oposto. Quando nós escutamos a palavra de Deus, precisamos avaliar se ela está transformando o nosso pensamento, as nossas atitudes, ou apenas nos informando a respeito daquilo que Cristo deseja para a nossa vida. Então, o verdadeiro discípulo também precisa praticar aquilo que ele ouve. O texto continua. Venham a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ouvir apenas não faz diferença. É preciso ouvir e praticar. No contexto dessa passagem, a diferença entre as duas casas não está na aparência externa, mas no fundamento invisível, no alicerce invisível. E aqui Jesus deixa claro que a estabilidade espiritual na vida de todo discípulo de Jesus não vem apenas do conhecimento bíblico, mas da obediência. E hoje nós estamos sendo bombardeados por muitos vídeos, mensagens, mas há pouca obediência à palavra. E aqui está o problema. Muitos vivem à base da informação, do conhecimento, e não na base da submissão, da rendição a Cristo. Nós somos chamados a obedecer. E a obediência cristã
ela não é perfeita, mas ela é sincera, ela é verdadeira. O verdadeiro discípulo convertido, né, a Cristo, ele luta contra o pecado. Ele se arrepende e ele deseja ardentemente dentro do seu coração obedecer a Cristo e a sua palavra. E essa é uma das maiores evidências que todo discípulo de Jesus tem no seu coração de que ele foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. A inclinação à obediência, a obedecer a Deus e a sua palavra. Há muitas áreas em nossas vidas que nós precisamos reconhecer a vontade de Deus e nos submeter a ela, resistindo aos nossos desejos, às nossas vontades e colocando a vontade de Cristo, né, acima de tudo na nossa vida. Por isso, esse é o fundamento verdadeiro que sustenta todo cristão, todo discípulo nas dificuldades. O texto continua dizendo que essa casa passou por grandes tempestades, ventos fortes, mas ela não se abalou, porque o seu alicerce estava firme na rocha. Construir a nossa vida na rocha exige de nós humildade, exige de nós um relacionamento com Deus, com Cristo, exige de nós um arrependimento diário e contínuo. Não há como sermos discípulos de Cristo e vivermos superficialmente. Jesus nos chama para um relacionamento profundo, para uma intimidade profunda. E nós podemos construir isso através da nossa obediência a Cristo e a sua palavra. As tempestades que Jesus fala aqui no texto, o que elas podem representar na vida de todo discípulo de Jesus? Elas podem representar as provações, as tentações, o sofrimento, as crises espirituais e emocionais, e até mesmo as injustiças. Tudo isso pode abalar a fé de um discípulo de Cristo, mas o que irá sustentar, o que irá deixar ele firme, não são as emoções, mas o fundamento sólido que ele sabe que o seu Redentor vive e ele pode depositar a sua fé no Cristo ressurreto. Então a verdadeira fé permanece firme em Cristo e essa confiança, ela nasce da intimidade, ela nasce do poder do Espírito Santo agindo na vida do discípulo de Cristo. Como está a nossa vida espiritual? Ela está construída um desejo genuíno e verdadeiro de obedecer a Cristo? Ou será que nós estamos sendo levados, por qualquer vento de doutrina e seguindo os nossos princípios, seguindo os nossos desejos? Lucas 6, 46 e 47, ele nos ensina que o verdadeiro discípulo vai a Cristo, ouve a sua palavra, obedece com sinceridade e permanece firme nas tempestades. Esse é o retrato, queridos, de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé que não confia em suas próprias forças, mas que confia naquele que o chamou. O Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo número 6, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Cristo está sustentando a nossa vida. Temos que crer, mesmo que enxerguemos somente crises, lutas,
provações. Precisamos desenvolver a nossa obediência a Cristo para sairmos de um cristianismo superficial e encontrarmos o Senhor nas nossas vidas, estendendo as suas mãos. Mas que nessa hora Cristo não diga a nós, discípulos de pouca fé, mas que Ele possa dizer ao nosso coração: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conhecimento deve produzir em nós obediência. Se tudo aquilo que nós aprendemos não produz em nós obediência a Cristo, então nós estamos fora do propósito de Deus. A rocha não é a nossa força. Cristo não é a nossa força. Diante desta palavra que o Senhor nos ensina, eu oro para que o desejo genuíno de obedecer a Cristo não venha nascer do medo de passar por lutas, por provações, por tribulações, mas venha do amor de Cristo por nós. O verdadeiro discípulo, ele reconhece isso, que o seu mestre o ama e deseja que ele cresça. Então não devemos perguntar qual é o mínimo que eu posso fazer. Como que eu posso não sofrer por isso? Mas é que, apesar do sofrimento, apesar das lutas, como eu posso agradar aquele que me salvou? Como eu posso servir aquele que me amou? E mesmo com toda a imperfeição, continuar ouvindo, continuar indo e praticando a palavra de Deus em obediência, crendo que agindo desta maneira nós seremos confortados, consolados e sustentados por Cristo, o nosso Senhor. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Ele observa
constante e leal. Ele observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé sem dor, os teus passos